As eleições entre Lula e Bolsonaro foram há pouco tempo atrás, e em uma semana muita coisa já aconteceu no país. Morte de apoiadores, paralisações, estradas interditadas, pedidos de intervenção. Além do nosso conhecimento de história e de política, nós também colocamos em xeque o nosso próprio conceito de empatia. Meruem é o vilão da história, isso é fato. Ele é um personagem de um desenho chamado Hunter x Hunter. Para ser mais específico, ele é um monstro que aprende o que é empatia. Sua espécie vem de formigas que, ao devorarem algum animal, elas colocam o gene do DNA na sua prole, ou seja, uma formiga que come um louva-a-Deus ou outro animal vai ter uma filha com asas de louva-a-Deus ou algo do tipo, por aí vai. O lance é que o Meruem é o rei formiga, ele é o ápice da evolução. Porque para ele nascer, não só outros animais foram devorados, mas também humanos. E é aí que começa o problema. 何のために力を使うかを学習した弱くしかし生かすべきものを守るためだ敗者を虐げるためでは決してない So what is empathy? And why is it very different than sympathy? Essa camiseta foi montada pela vanguarda! A vanguarda que trouxe ele com a camisa! Fora Bolsonaro! Se você gostar desse tipo de vídeo, se inscreve para receber mais recomendações nossas. Não esquece de ativar o sininho, porque só assim você vai receber nosso conteúdo em primeira mão. E curta e compartilhe com quem você acha que também vai gostar. Meruem é narcisista e egóico, até ele conhecer uma garotinha extremamente frágil, cega, mas muito mais inteligente que ele. E isso ele não consegue entender. Como que uma menina cega, frágil, que só chora, como que ela é melhor que ele, o ápice da evolução? A partir desse momento, Meruem começa a entender as qualidades humanas. Se lembrem principalmente que ele é uma mistura de monstro com humano. Essa balança entre os dois vive dentro dele. E assim, ele começa a, na verdade, proteger os fracos. O contrário do que fazia antes, ele se humaniza, porque ele acredita que essa é a função dos fortes. O Rei Formiga começa a aprender o que é justiça. Meruem varia entre um monstro assassino e um humano. O ápice é ele não desejar lutar contra o Netero. Netero é o caçador mais forte e também o mais gentil, pacífico e humilde do desenho inteiro. Só que ele é obrigado a matar o Meruem, porque o governo o obriga a isso. Porém, enquanto o caçador deseja lutar, o Rei Formiga quer apenas dialogar de forma pacífica. Isso vai muito além de humanizar o nosso vilão. Na verdade, coloca não só o Netero em xeque, mas também a ética da humanidade inteira. Porque agora tem inversão de valores. O Meruem, que é considerado o vilão, agora é civilizado e empático. Enquanto o Netero, que era o símbolo do pacifismo, tem o dever de matar. 場所の移動に意を挟まなかったのは忌憚なく論を交わすために過ぎぬ Mas então, o que a gente pode aprender sobre empatia? Empatia vem do grego empatheia, derivado da palavra pathos, que significa paixão. Empatia é a capacidade racional de sentir o que o outro está sentindo. É se colocar no lugar do outro e imaginar como você reagiria. Ou seja, é impossível. É impossível porque cada um reage de forma diferente para cada situação. Às vezes tem desafios que para vocês são extremamente difíceis, mas para mim talvez não sejam, e vice-versa. Levando em conta também nossa vida, nossa experiência social, como a gente aprendeu a viver, como a gente se coloca no mundo, nossas inseguranças, medos. Tudo isso vai ditar como você vai se sentir diante de alguma situação. A empatia é diferente de simpatia. Enquanto a empatia é essa tentativa humanizada de compaixão, não sei se é essa palavra certa, a simpatia é mais uma resposta social. Vamos pensar no exemplo. Digamos que alguém perdeu algum ente querido. Um simpático falaria que tudo vai ficar bem. Seria carinhoso, atencioso, mas o empático tentaria sentir a dor. Eu acredito sinceramente que as famílias são muito simpáticas, principalmente pela sua colocação social. Mas os amigos, os verdadeiros amigos mesmo, que sabem como você funciona, esses aí são a pura empatia. Fazendo um paralelo aqui, o filme Distrito 9, lançado em 25 de setembro de 2009, é o perfeito encaixe com o personagem Meruem. Porque o protagonista do filme também passa por essa transição, só que agora, o contrário. Em vez de sair de monstro para humano, ele se transforma de humano para um monstro. Ele começa a ter empatia pelo seu próprio inimigo. E é interessante ver essa transição, assim como é interessante também ver os aprendizados do Meruem em Hunter x Hunter. Porque os dois personagens terminam com críticas maravilhosas sobre como nós nos comportamos uns com os outros. Por fim, a empatia é uma farsa. Mas em momento nenhum eu disse que ela é desnecessária. Pelo contrário, ela é muito importante. Mesmo que em sua totalidade seja uma fantasia.
Empatia é sentir a alma do outro, é o que nos molda em relação ao mundo em que a gente vive. Empatia não como preciosidade, mas como necessidade. E aí a gente cai na atualidade brasileira. Em que momento foi que a gente deixou de olhar para os outros e começou a olhar só para dentro? A empatia foi muito bem testada nessas últimas eleições. Algumas pessoas que se diziam cristãs distorcendo o ideal da Bíblia, que é prezar pela compaixão, e aí na verdade eu culpo diretamente o fascismo, não o cristianismo, porque essa é a coisa que eu mais odeio nele. Usar a religião como escudo. Religiões não são para essa finalidade. São para um bem muito maior que isso. É uma revolução espiritual. Não se mistura religião com política. Idade Média é o maior exemplo disso, cara. É quase 1000 anos de breu na história. Há também pessoas atacando umas às outras, quase que com agressão física, todas balbuciando de raiva. E eu nem falo aqui de apoio de partido, de posição política, direita ou esquerda. Não é disso que eu tô falando. Notem que, na verdade, o meu foco é fazer a gente refletir sobre como tratamos uns aos outros e como lidamos com o nosso próprio ego. Onde foi que a gente enfiou a nossa empatia? Quando foi que a gente teve que começar a defender o óbvio? Talvez precisemos de uma garotinha como Meruem precisou. Não pra sentir pena, mas pra aprender a olhar pro outro. Como diz Criolo, as pessoas não são más. Elas só estão perdidas. Ainda há tempo.